Vamos para o tópico 1 da lição, que diz: um líder religioso bem intencionado. Primeiro subtópico: quem era Nicodemos? Muito pouco se sabe a respeito dele. Seu nome era grego e significa vencedor do povo. Era fariseu, um príncipe do povo, João capítulo 3, versículo 1. E membro do Sinédrio, João 7,50. Nicodemos viu em Jesus algo que não existe em nenhum dos seres humanos, mas ainda assim parece que não queria ser visto pelo povo conversando com o mestre. Talvez isso justifique o fato de ter ido à noite e se encontrar com o Senhor. Versículo 2. Nicodemos nunca mais foi o mesmo depois desse encontro com Jesus. João 7,51, João 19,39. Esse diálogo impressiona as pessoas ainda hoje, pois nele está o que consideramos ser o texto áureo da Bíblia, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É importante, caro professor, caro aluno da Escola Bíblica Dominical, nesse primeiro tópico, especialmente da lição, diz apresentar Nicodemos como um líder religioso bem intencionado. Era um homem honesto, um homem bem intencionado. A Bíblia aqui nos mostra que ele era chamado de príncipe, né, dos judeus, como diz lá em João 3, versículo 1. Então ele era bem respeitado, ele tinha uma certa reputação naquela época, não é como nós vimos aqui na lição. Príncipe do povo, também membro do Sinédrio, era uma pessoa religiosa que estava ali no judaísmo, né, seguindo os dogmas, os paradigmas, não é, que regem ali, não é, a religião judaica. Porém, Nicodemos, ele interiormente faltava uma transformação de vida. Não é até que aqui os estudiosos dizem que ele foi ter a noite com Jesus porque ele tinha vergonha de falar com Jesus durante o dia e alguém da religião dele ver ele falando com Jesus e talvez, né, achar que ele também está seguindo uma seita religiosa, porque a religião de Jesus Cristo não é a verdadeira, mas para os judeus era uma seita. E ele foi ter a noite, né, talvez por isso, também com medo de alguém o vê-lo de dia, né, com Jesus Cristo. Então, era uma pessoa que ainda precisava se desprender da religiosidade. Assim como hoje, tem muitas pessoas, infelizmente, que não se desprendem da religiosidade, permanecem na tradição da mãe, do pai, e não quer realmente reconhecer que só Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Né? E acabam muitas vezes sendo deixando se levar por doutrinas de demônios e espíritos enganadores, como diz lá em 1 Timóteo 4,1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão muitos da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Que nós não sejamos um desses que dará ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, como está lá em 1 Timóteo 2,5. E por não essas pessoas terem aquela desprendimento da religiosidade, elas acabam seguindo tradições, dogmas daquela religião e acabam não sendo novos, né, para Deus, não nascendo de novo. Mas Deus faz um convite a você, a todos nós, para nascermos de novo, para nós vermos o reino de Deus, para nós nascermos de novo, né, para receber a salvação, a vida eterna, as promessas de Deus que está reservada para aqueles que já nasceram da água do Espírito, conforme está escrito em João 3,5. É importante você mostrar essa pessoa do Nicodemos. Quem era Nicodemos nesse tópico 1? Como ele era visto naquela época, naquela cultura daquela época. É importante, caro professor, caro aluno, ser abordado isso. Porém, Nicodemos, assim como muitos ainda hoje nas igrejas também, precisa se desprender da religiosidade, se desprender de certas coisas que não nos liberta, né? Que não nos torna livres para adorar o Senhor. Não é como o Senhor Jesus Cristo mesmo diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Segundo subtópico, os fariseus representavam o povo e, apesar de serem minoria na sociedade pré-cristã, exerciam forte influência na comunidade judaica, eram membros do Sinédrio e tornaram-se inimigos implacáveis de Jesus.
Esse grupo formava uma seita, Atos 15, versículo 5. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual Nicodemos pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Atos 26, versículo 5, Gálatas 1, versículo 14, Filipenses 3, versículo 5. Os evangelhos estão repletos de provas do comportamento negativo dos fariseus e de suas hipocrisias. Tanto que a palavra fariseu tornou-se sinônimo de hipócrita infingido até os dias de hoje. Felizmente, Nicodemos era diferente dele. João 7, versículos 50 e 51. Mesmo a religião em que Nicodemos fazia parte, né, o judaísmo, e ele seguia ali, não os fariseus, né, os fariseísmos, era a minoria naquela época, conforme a lição aqui diz, não é? Apesar de serem minoria na sociedade pré-cristã, mas exercia forte influência na comunidade cristã, na comunidade judaica, fariseísmo. E ainda hoje nós usamos esse termo, né, quando nós falamos de alguém que é hipócrita, né, prega o que não vive ou ensina aquilo que não vive. É hipocrisia isso, irmãos. Não é como é que eu vou ensinar sobre casamento se meu casamento não é exemplo para a igreja. Se meu casamento está destruído. Como é que eu vou ensinar sobre batismo com o Espírito Santo para a igreja se eu não sou batizado ainda com o Espírito Santo de Deus? Então, é necessário se rever dentro das Assembleias de Deus, especialmente aqui eu faço parte, nós localmente priorizamos também, né, que as pessoas busquem o batismo com o Espírito Santo, né, para que possam também exercer certos cargos. É importante que aqueles que estão lecionando, que são professores da escola bíblica, eles também tenham interesse de receber o batismo com o Espírito Santo, desejar. Deus quer batizar ainda hoje, né, aqueles que buscam ao Senhor. Com certeza Jesus Cristo está aberto para batizar cada um de nós, cada um daqueles que ainda não foram batizados com poder, com a virtude do Espírito Santo, mas é necessário buscar, desejar, e infelizmente muitos acabam se contentando porque é professor no mundo secular, fez um curso de letras ou de pedagogia, ou fez um curso de ciências, de biologia, e sabe ensinar porque já tem práticas didáticas, mas não é somente isso, o professor da escola dominical, que o professor deve focar na sua aula, não é? Nós devemos saber que é importante saber ministrar uma aula, ter conhecimento didático. Isso é importante até para nós que ensinamos na escola bíblica dominical, mas é importante não esquecer que a graça de Deus em nossas vidas e o poder do Evangelho de Jesus Cristo é quem fala mais do que a letra, porque a letra mata, o apóstolo Paulo mesmo disse, mas a palavra de Deus com poder e com unção, ela pode transformar sim a vida do ser humano. Ela pode fazer com que o pecador se converta e mude de vida. E o objetivo da lição principal é esse, que o pecador se arrependa, se converta, mude de vida, ou não, melhor dizendo, desfrute do novo nascimento. Então isso deve ser focado. O fariseísmo é algo que não agrada a Deus. Devemos ensinar o que pregamos, devemos viver aquilo que pregamos, para nós não sermos hipócritas, assim como também eram os fariseus. Terceiro subtópico: os sinais efetuados por Jesus pouco tempo depois das bodas de Caná da Galileia. Jesus retornou à Judéia, subindo a Jerusalém. João 2,13. Era a sua primeira aparição pública na capital, quando Nicodemos lhe procurou. Nessa ocasião, Jesus operou muitos milagres, estando ele em Jerusalém pela Páscoa. Durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. João 2,23. Esses milagres atraíram Nicodemos. Talvez ele tenha se referido a esses feitos milagrosos quando se dirigiu a Jesus, pois disse que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Versículo 2 do capítulo 3. Então, os milagres também exercem na igreja um papel importante. É um papel fundamental, porque
atrai as pessoas a Deus também. Quando alguém ela vê, né, um milagre acontecendo na vida de alguém em uma certa igreja, essa pessoa também ela tem aquele desejo de ir até aquela igreja, receber também algo de Deus. Quem sabe a cura, quem sabe a libertação de um vício. Então, caro professor, caro aluno, é importante também enfatizar que os dons espirituais na igreja, nesse aspecto, eles são de suma importância, né? Para atrair pessoas para a casa de Deus, para que o povo de Deus seja um grande número de pessoas também, porque Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 2,4. Então, se Deus quer que todos se salvem, o mundo, né, se nós formos calcular a população mundial hoje, né, que muitos afirmam que chegam a cerca de 7 bilhões de habitantes, não é? Esse número já tem aumentado com o número de nascidos vivos. Devemos levar em conta que Deus quer que todos se salvem. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né, que o homem venha se arrepender e ser salvo. Imagine se toda a população hoje mundial estivesse congregando, como estariam as igrejas? Estariam lotadas, não caberia, né, tantas pessoas nas igrejas. Mas infelizmente ainda a igreja tem um grande desafio. Existe a janela 10/40, que são países em que ainda há uma certa dificuldade da palavra de Deus chegar naqueles países, há uma certa dificuldade de haver construções de igrejas naqueles países, não é? E uma perseguição ainda grande